Então, aí, então a gente vai fazer essa lista, a lista 12 vai ser a última, e aí depois é férias, né? Já acabou também. É só em agosto, certo? Bom, então vamos lá, né? Nessa lista aqui ainda, está falando aquele negócio sobre ângulos formados por retas transversais, né? E aí, nesse primeiro exercício aqui, da lista 11, ele pede para responder aí, ó, determinar o valor de A. Então, eu vou escrever aqui cada um, né, a propriedade dele e a resposta dele, o valor de A. Bom, então, na primeira aqui, ó, como eu tenho dois ângulos, eles estão do mesmo lado da transversal, né, eles estão do lado direito, e um dentro e um fora, né, e eles não são vizinhos, quer dizer o quê? Na letra A aí, na letra A, eu tenho o seguinte par de ângulos, né? Deixa eu só formatar essa letra aqui, dar uma aumentada nela. Tá aqui. Então, na letra A aqui, ó, eu tenho um ângulo chamado ângulo correspondentes. E ângulos correspondentes, eles são congruentes. Congruentes aqui na geometria, pessoal, quer dizer iguais. Eles são iguais. Então, se eles são iguais, quer dizer o quê? Que o A, né, o ângulo A, ele vai ser igual a 55 graus. Tá? Essa aí é a resposta aí da primeira. Lembrando que o ângulo aqui, ele sempre tem o circunflexo, né? Bom, então aqui tem um circunflexo aqui em cima, aqui. Vou tentar colocar de escrevendo mesmo, tá? Então, tá aqui. Na letra B, eu tenho o seguinte, né? Eu tenho dois pares de ângulos, né? Onde um está do lado esquerdo, da transversal, e o outro está do lado direito. E eles não são vizinhos. Então, eles são chamados de ângulos. Eles são chamados de ângulos. Vou colocar a letra B aqui. Vou chamar de ângulos alternos internos. Os ângulos alternos internos, eles são congruentes. O que a gente viu daqui a pouco, né? Agora há pouco aí, que congruentes quer dizer a mesma coisa que iguais, ou seja, o ângulo A, ele também vai valer 74 graus, na letra B. Bom, e na letra C, né? Deixa eu dar uma chegadinha para cá. Na letra C eu tenho dois ângulos, um está do lado esquerdo, o outro está do lado direito, né? O azul está do lado direito, a transversal, o esquerdo tá o verde está do lado esquerdo. Então, eles estão alternados, né? E não são vizinhos, né? Então, eles são chamados de ângulos alternos externos. Os ângulos alternos externos, eles são congruentes, ou seja, iguais, é a mesma medida. Bom, então com isso aí, ó, eu sei que o ângulo A, nesse caso aí, vai valer 33 graus, certo? Então, essa aí é a resposta da primeira questão da lista 11, ok? Então tá aí, essa aí é a primeira questão, então. O que eu fiz aqui? Eu vou ter que escrever tudo de novo. Eu salvei aqui. Então, vamos lá. Letra B. Eles são ângulos alternos internos. Então, eles são congruentes. Congruentes quer dizer a mesma coisa que iguais. E aí, o ângulo A aqui, na letra B, vale 74. Então, vamos colocar aqui, o A vale 74. Tá aqui. E o próximo agora, a letra C, ângulos alternos, né? Eles estão alternados, né? E fora das paralelas, né? Então, chamados de externos. E ângulos alternos externos também são congruentes. Congruentes quer dizer a mesma coisa que iguais. Então, quer dizer que o ângulo A, ele vai ter o valor de 33 graus. Então, tá aqui. Agora sim. Né? Deixa eu salvar aqui antes que eu desapareça o negócio. Bom, então essa aí é a primeira questão da lista 11. Tá bom? Bom,
então, continuando aí, vamos para a lista, o exercício 2. Vou só abrir aqui. Bom, no exercício 2, da lista 11, é esse aqui, ó, ele fala o seguinte, ele pede aí para você calcular o valor do ângulo I, sabendo que A e B são as retas paralelas. Então, retas paralelas são aquelas que não se encontram, né? Bom, nesse caso aqui, quando essas transversais aqui, elas se encontram aqui nesse ponto, geralmente a gente faz o seguinte, né? Eu venho aqui, ó, e passo uma reta imaginária aqui, ó, paralela à reta A e B, né? Deixa eu só consertar ela aqui. Eu venho cá e passo uma reta aqui, paralela a essas duas aí, sei lá, vou chamar de reta R. Então, o que que acontece? Eu vou analisar esse pedacinho com esse pedaço aqui, ó. Então, se eu analisar esses dois aqui, ó, o 80, vou escrever aqui, ó, o 80 e esse pedaço aqui, eles são chamados de ângulos correspondentes. Então, eles são correspondentes. Então, se eles são correspondentes, quer dizer que eles são o quê? Iguais, né? Quer dizer que esse pedacinho aqui, ele tem um valor de 80 graus. Então, tá aqui, ó. Certo? E esse outro aqui, ó, esse pedaço aqui, que eu vou marcar de outra cor aqui, esse pedaço aqui, com esse ângulo aqui, ó, eles são chamados de ângulos, então vamos escrever aqui, eles são chamados de ângulos, né, que estão do mesmo lado da transversal e dentro dessa paralela que eu construí aqui, da reta E com a reta B. Então, eles são chamados de ângulos colaterais internos. Então, ângulos colaterais internos, eles são suplementares. Quer dizer isso? Que a soma é igual a 180 graus. Então, isso quer dizer suplementar. Então, se aqui vale 130, para chegar a 180, está me faltando quanto? 50, né? Então, quer dizer que esse pedacinho aqui vale 50. Então, quer dizer o quê? Quanto que vale o ângulo I, né? Que foi a pergunta dele. Quanto que é o ângulo I? O ângulo I, então, pessoal, é eu somar esse pedacinho aqui, que eu destaquei de amarelo, que é o 50, mais esse outro pedaço aqui de vermelho, que eu destaquei aqui, que é o 80. Então, 50 mais 80, isso aqui vai dar 130. Então, quer dizer que o ângulo I, ele vale 130 graus. E toda vez que você vê esses desenhos assim, ó, que essas retas, quando elas se encontram, fazem isso, né? Você tem paralelas aqui, ó. O que você faz? Você vem cá e passa uma paralela aqui cortando. É você trabalhar os pares de ângulos que dá para formar aqui, ok? Essa aí é a questão 2 da lista 11. Mudando a página aqui, vamos lá para 3. Então, exercício 3, está aqui. No exercício 3, ele pede para obter os ângulos assinalados, né? Bom, nesse caso aqui, o que que acontece? Esse ângulo está na frente desse. Então, quando você tem um ângulo que está na frente de outro ângulo, né? A gente fala que eles são ângulos opostos pelo vértice, OPV. E ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, né? A verdade dele é que eles são iguais. Então, quer dizer que esses dois carinhas aí, eles são iguais. Então, basta eu fazer o que, então? Pegar x mais 100 e vou igualar ele a 160 menos 3x. Então, 160 menos 3x. Então, está aqui. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte, letra de um lado e letra do outro. O 3x está negativo, passa para cá positivo. Então, fica x mais 3x igual a 160. O 100 está positivo, ele passa para cá negativo. Fica 100 aqui. Bom, então o que eu vou ter? Aqui 1x mais 3x é 4x. 160 menos 100 vai dar 60. Então quer dizer o quê? Que o x ele vale 60 dividido por 4. E 60 dividido por 4, isso aqui vai dar 15 graus. Então quer dizer que o x vale 15 graus. Só que a pergunta dele é, quanto que mede os ângulos, né?
Então, é só eu substituir. Ó. Se o x é 15, 15 mais 100 dá 115. Então, aqui é 115. E aí, sem fazer conta, né, como esse ângulo que está de amarelo ele é igual ao que está de verde, aqui também vale 115 graus. Você não precisa nem fazer conta, porque o x é o mesmo para os dois, né? Então, por isso aí que o resultado é o mesmo, né? Porque eles são opostos pelo vértice. Bom, na letra B, agora aqui eu já tenho dois ângulos, que é o seguinte, ó. Esse ângulo daqui até chegar aqui, pessoal, a gente fala que ele é um ângulo de meia volta, né? Ou seja, se uma volta inteira da circunferência é 360, suponho que isso aqui seja uma circunferência, né? A metade dele vai ser quanto, então? 180. Então, quer dizer o quê? Que quando eu somo dois ângulos e dá 180, quer dizer que eles são suplementares, né? Que a soma é igual a 180. Então, tá aqui, ó, que a soma é igual a 180 graus. Então, tá aí. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 6x, somar com 6x, vou somar com 15, mais 2x, mais 5, e o resultado disso tem que ser igual a 180. Então, tá aqui. Então, toda vez que você vê dois ou mais ângulos, né, que faz esse desenho aqui de 180, basta somar eles e igualar a 180. Agora é resolver a equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou ficar com 6x mais 2x, né? Então, estou separando letra de um lado. E agora, tudo que é número, eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar 180 menos 15 menos 5. Está aqui. Então, ó, 6x mais 2x vai dar 7x. 180 tira 15, fica 165. Tira 5, fica 160. Deixa eu só consertar um errinho aqui, ó. 180, tira esse, fica 165, 160. 6x mais 2x é 8x, não 7, né? 6 mais 2, 8. Aqui é 8. E aí, o que que eu faço agora? O 8 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai ficar 160 dividido por 8. E 160 dividido por 8 dá 20 graus. Encontrei o x. Só que essa não foi a pergunta dele, né? Ele quer saber quanto que mede esses dois carinhas aqui, ó. Então, eu venho cá e substituo. 2 vezes 20 dá 40, mais 5 dá 45. Então, quer dizer que esse cara aqui é 45. Para você encontrar o outro, você pode substituir o x por 20. Ou se você quiser fazer 180 menos 45, também dá, né? Vai dar 135. Aí você percebe que somando os dois vai dar 180 graus. Ok? Essa aí é a questão 3 da lista 11. Bom, trocando de tela então, a gente fazer o 4. Vamos lá no exercício 4. No exercício 4, ele fala assim, ó. Analisando os ângulos da figura a seguir, determine a medida de x, né? Ele quer que encontre o x aqui, ó. Então, o que que a gente percebe aqui, ó? Que esse tamanho aqui é 85, que esse tamanho aqui é 40, que esse tamanho é 5x, que esse tamanho aqui é 13x mais 5, e esse tamanho aqui é 5x. Então, você percebe que eu saí daqui, dei uma volta inteira e parei aqui de novo. Então, quer dizer o quê? Que somando tudo isso aqui, tem que dar uma volta inteira, né? E a gente comentou agora há pouco que uma volta inteira da circunferência é quantos graus? 360. Então, eu vou montar aqui minha expressão. A ordem que você quiser aqui, colocar aqui, não importa não, porque a adição ela é comutativa. Se você trocar a ordem dos resultados, trocar os fatores, né, o resultado é o mesmo. Então, 13x mais 5, mais 5x, mais 85, mais 85, mais 40, mais 5x de novo. Então, deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não pulei ninguém, né? 13x mais 5 está aqui, 5x está aqui, 85 está aqui,
40 está aqui e o 5x. Tudo isso tem que ser igual a 360. Como é que eu resolvo isso? Equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Então, eu vou juntar tudo que é letra do lado esquerdo. Ó. 13x, se quiser ir somando já pode também as letras, né? Mais 5x, mais 5x. Então, coloquei tudo que é letra de um lado. E agora, número eu vou passar para o lado de cá, né? Então, como todos aqueles números que estão do lado esquerdo são positivos, né? Vai vir tudo para cá negativo. Vai ficar menos 5, menos 85 e menos 40. Então, eu somando aqui, ó, 13 mais 5 dá 18, 18 mais 5, 23. Então, aqui vai ficar 23x. Igual, aí agora ali eu vou fazer 360 menos 5. Então, 360 menos 5. Então, peraí, o que eu aprontei aqui? Pronto, já botei. 360 menos 5 menos 85 menos 40. Então, 230. Então, quer dizer que aqui deu 230. Então, quem que vai ser o x, então? 230 dividido por 3. Por 23, perdão. E 230 dividido por 23 dá 10. Vamos descobrir que o x é 10. Aqui foi a pergunta dele. Qual é o valor de x? Então, quer dizer que o x tem a medida de 10 graus. Tá aí. Ok? Então, esse aí é o exercício 4, da lista 11. Bom, trocando de tela aqui, a gente agora vai para o exercício 5. Então, abrir ele aqui. Exercício 5. Aqui. Bom, no exercício 5, ele pede para calcular o valor de x novamente. O que acontece, né? Esse desenho que está aqui, faltou aqui, ó, e tem um quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui quer dizer um ângulo de 90 graus, né? Então, quer dizer o quê? Que se eu pegar x menos 10, somar com 3x, somar com 4x, perdão, x mais 40, eu somando esses aqui, tem que ser igual a 90 graus, né? Que é o ângulo reto. Acabei de fazer um de 360, fica isso na cabeça. Então, ó, eu peguei esse pedaço aqui, somei com esse, mais esse aqui, o resultado tem que dar 90. Então, como é que eu faço? De novo, de um lado e do outro. Então, vai ficar x mais 3x mais x igual a 90. O 10 está negativo, vou passar ele para cá positivo, então mais 10. O 40 está positivo, vou passar ele para cá negativo. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? 1x mais 3x dá 4x. 4x mais 1x vai dar 5x. Então, 5x. Igual 90 mais 10 dá 100. 100 tira 40, fica 60. Então, tá aqui. E aí, o que eu faço? O 5 está multiplicando x, eu vou passar ele dividido. Então, eu vou ficar com 60 dividido por 5. E 60 dividido por 5 vai dar 12 graus. Então, quer dizer que o valor de x aí, para essa questão, é 12 graus. Como me pediu só o x, não há necessidade de você substituir aqui, descobrir cada um desses ângulos. Tá bom? Então, esse aí, ó, quando a soma de dois ou mais ângulos dá 90 graus, ele é chamado de ângulos complementares. Tudo bem? Que a soma é igual a 90 graus. Vamos escrever aqui, ó. Ângulos complementares é quando a soma é igual a 90 graus. Então, tá aqui. Então, toda vez que ele fala ângulos complementares, é quando a soma tem que dar 90 graus. Então, se você somou dois ou mais ângulos, deu 90 graus, a gente fala que eles são complementares, né? Lembrando que esse quadradinho aqui ele é chamado de ângulo reto, ou ângulo de 90 graus. Ok? Essa é a questão 5. E a última questão dessa lista 11 aí, é a questão 6.
Deixa eu abrir ela aqui. Aqui. Então, a 11, questão 6, ele fala o seguinte, né? A última envolvendo essa parte de retas transversais. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas. Então, de novo, elas não se encontram. Cortada por uma transversal que ele chamou de T. Se a medida do ângulo alfa é o triplo da medida de beta, então, peraí, eu não conheço beta, vou chamar de x. Ele falou para mim que o alfa é o triplo, 3x. Então, ele quer saber quanto que é a diferença de alfa menos beta. Então, eu vou ter que descobrir quem que é esse alfa e quem que é esse beta. Então, ó, o alfa, ele é 3x, e o beta, que é essa letra grega aqui, é o x. Então, eu vou ter que encontrar eles. O que que acontece? Ó? Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eles são chamados de ângulos correspondentes. Por que que eles são correspondentes? Eles são correspondentes porque eles estão do mesmo lado da transversal. Então, eles estão do mesmo lado da transversal, um dentro da paralela e o outro fora. E ângulos correspondentes, eles são o quê? Iguais. Então, quer dizer o quê? Que aqui em cima também, ó, é 3x. Agora, se eu pegar esse 3x e somar com esse outro pedaço aqui, ó, isso aqui vai dar metade de uma circunferência, né? Metade de uma volta. Ou seja, 3x mais x é igual a 180. E aí, o que que eu faço aqui agora? Ó, 3x mais um x dá 4x, igual a 180. O 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 180 dividido por 4. E 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, está aqui. Então, descobri que o x é 45. Se o x é 45, eu volto aqui, ó, eu vou descobrir. Ó, o meu beta, então, é 45. E o meu alvo vai ser 3 vezes 45, né? Então, 3 vezes 45. E 3 vezes 45 vai dar 135. Agora a gente vai responder a pergunta dele. Quanto que é alfa menos beta? Ou seja, quanto que é 135 menos 45? Vamos fazer esse cálculo aqui, a gente vai ver que vai dar 90 graus. Quer dizer que essa diferença aí é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Ok? Esse aí é o último exercício envolvendo essa parte aí de ângulos formados por retas transversais, né? Ou de porta paralelas. Bom, e aí a gente vai iniciar um estudo aqui sobre relembrar, né, de novo, o Teorema de Pitágoras, e aí a gente vai dar continuidade dele depois em agosto, tá? Então, para quem entrou depois na aula aí, eu postei a última lista hoje, tá bom? Nas próximas aulas vai ser só para resolver as listas e deixar tudo em dia, quem está com elas atrasadas pode enviar. Não esqueça de enviar o trabalho, lá de 0 a 10, né? Poucas pessoas enviaram o trabalho aí. E aí, semana que vem, a gente vai fechando nota, né? Então, a gente tem que dar uma acelerada aí durante essa semana, tá? Aí, nas próximas semanas não tem atividade, vai ser só deixar de recuperação, tem que fazer alguma coisa aí. A gente vai ver direitinho. Bom, então, continuando aí, a gente vai falar agora aqui sobre o Teorema de Pitágoras. Você estuda lá no nono ano, às vezes na oitava, começa a estudar. Teorema de Pitágoras. Então, Pitágoras foi um filósofo, né? Na época não era matemática, era filosofista, qualquer parte, qualquer área, né, do conhecimento. Viveu mais ou menos em 600 aí depois de Cristo, né? Onde ele, com seus estudos lá, nas suas escolas pitagóricas, né? Ele descobriu lá no teorema, né? O chamado Teorema de Pitágoras, que ele invoca a parte do triângulo retângulo. Então, no triângulo retângulo, né? O que a gente tem que saber do triângulo retângulo? Eu já comentei isso lá nas aulas de matemática. Quem faz segundo C já assistiu. No triângulo retângulo, né, os lados aqui recebem nomes especiais. Então, ó, o lado que é oposto ao ângulo de 90, ele é chamado de hipotenusa. Então, está aqui, ó, hipotenusa. Vou chamar ele aqui de A. E esses outros dois aqui, ó, são chamados de catetos. Então, de cateto
Esse aqui eu vou chamar de cateto, vou chamar ele de um cateto B. E esse outro aqui, ó, é um outro cateto. Então, cateto. Eu vou chamar ele de C. Então, tá aqui. Então, o que que acontece? Ó, todo triângulo retângulo ele tem a hipotenusa, que é quem? É o lado oposto ao ângulo de 90. E os outros dois lados que tem aqui é chamado de catetos. Né? Aí, o que que fala o teorema de Pitágoras? Né? Que a medida da hipotenusa ao quadrado, ó, a medida da hipotenusa ao quadrado, a medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma das medidas dos catetos ao quadrado. Vamos traduzindo isso que ele falou aqui, ó, da seguinte forma. Eu pego a hipotenusa ao quadrado e isso vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, essa aqui é uma formulazinha que a gente utiliza aí para resolver esse tipo de situação aqui. Quando que eu vou usar essa situação? Toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? E eu quero saber a informação de um desses lados, né? Ou da hipotenusa ou dos catetos. Então, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui, calcule o valor de x. Então, tá aqui. Como é que eu vou calcular o valor de x aqui? Vamos desenhar o triângulo aqui primeiro. Então, eu tenho aqui esse triângulo retângulo. Vou chamar aqui de x. Aqui eu vou chamar de 6. E aqui eu vou chamar de 8 centímetros. Então, como é que eu vou calcular esse valor de x aqui? A primeira coisa que você faz é identificar quem tem a hipotenusa. Sempre você vai partir da hipotenusa. E a hipotenusa sempre é o que está oposto ao ângulo de 90, que está na frente dele. Então, sempre eu inicio por ele, pela hipotenusa. Independente se tem letra, número, o que aparecer aqui eu vou escrever primeiro ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? 8. Os catetos é o que sobrou, né? Então, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Professor, eu posso escrever primeiro 6 ao quadrado, depois 8 ao quadrado? Pode sim, porque a adição ela é comutativa. Trocou a ordem, o resultado é o mesmo. Então, como é que vai ficar? Ó, x ao quadrado é igual. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. 64 mais 36 vai dar 100. E aí, o que eu faço aqui agora? Ó? Eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então, para assumir com esse quadrado aqui, eu venho cá e tiro a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Então, quer dizer o quê? Que a medida da hipotenusa aqui, ó, mede 10 metros. Então, esse é o valor do x. Ok? Esse aí é o primeiro exemplo aí falando sobre o teorema de Pitágoras, né? Então, teorema de Pitágoras, primeiro exemplo. Bom, continuando então, vamos dar outro exemplo. Letra B. Vamos desenhar aqui uma letra B aqui. Agora eu vou mudar o formato do triângulo. Aliás, eu vou virar o triângulo. Não vou colocar sempre do mesmo jeitinho, não. Né? Senão o povo pensa que sempre tem que ser triângulo retângulo daquele jeito. E não. Ele pode ser um triângulo retângulo assim. Eu vou colocar aqui. Eu vou chamar aqui de novo de x. Aqui eu vou pôr 12. E aqui eu vou pôr 9. Então, como é que eu faço aqui para encontrar o valor de x? De novo, começa pela hipotenusa. X ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que é 144, mais 9 ao quadrado, que é 81. 9 vezes 9. Somando aí, ó, 144 mais 81 vai dar 225. E aí, o que eu faço aqui para sumir com esse cara? Vem cá, tira a raiz. Então, a raiz quadrada de
225 é igual a 15 centímetros. Então, esse é o valor de x. 15 centímetros. Tá aqui. Ok? A medida da hipotenusa é 15. Bom, vamos lá. Outro exemplo. Então, na letra C aqui, eu vou colocar o triângulo assim agora. Ó. Então, eu tenho aqui esse triângulo. Vou pôr aqui o ângulo de 90. Aqui eu vou pôr 20. Aqui eu vou pôr 12. E aqui eu vou pôr x. Então, o que eu faço aqui agora? Você percebe que eu mudei o lugar do x, né? Nos outros dois exemplos, eu coloquei na hipotenusa. Então, isso não importa, gente. Sempre você vai iniciar pela hipotenusa. Não importa o triângulo que você vai ter, se é um triângulo retângulo, toda vez que você for aplicar o teorema de Pitágoras, sempre inicia pela hipotenusa, independente se tiver letra, número, que apareceu aqui. Então, no caso aqui, apareceu 20. Então, a hipotenusa é 20 ao quadrado. E isso é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, o que eu vou ter? Ó? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que é 400. X ao quadrado é x ao quadrado. 12 ao quadrado, a gente fez agora em pouco ali, no exemplo anterior, é 144. Então, o que eu faço? Ó, esse 144 está positivo, eu vou passar ele para cá negativo. Vai ficar 400 menos 144 é igual a x ao quadrado. 400 menos 144 vai dar 256. Então, 256. E aí eu venho cá e tiro a raiz quadrada de 256. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Então, descobri que o x vale 16 centímetros. Então, está aqui. Ok? Você percebe que sempre que você vai iniciar o teorema de Pitágoras, você inicia pela hipotenusa, independente se tem letra ou não. Tá? Isso aí não importa. Bom, será que sempre vai dar raiz exata, bonitinha assim? Não, né? Pode acontecer de cair uma raiz que não é exata. Então, vamos fazer um exemplo desse. Então, ó, vou colocar aqui a letra D. Vou colocar aqui o triângulo. Está aqui o triângulo retângulo. Vou pôr aqui 10. E eu vou pôr 4. E quero encontrar esse aqui, x. Então, vamos lá. Quem que é a hipotenusa aqui? Está oposto ao ângulo de 90, é o 10. Então, 10 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Mais x ao quadrado. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Esse 16 está positivo, eu vou passar ele para cá negativo. Então, 100 menos 16 é igual a x ao quadrado. 100 menos 16 vai dar 90, 84. Então, está aqui, 84. Aí, o que eu faço? Eu venho cá e tiro a raiz quadrada. Raiz quadrada de 84. Bom, o que acontece? Quando você vai extrair a raiz que não é exata, ou você vai lá na calculadora e tira a raiz quadrada de 84, fazendo aqui na calculadora aqui, ó, raiz quadrada de 84 deu 9,1, né, aproximado. Ou se não, você pega esse 84 e decompõe ele. Ó. Por 2 dá 42, por 2 vai dar 21, 21 dividido por 3, né, vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, quer dizer o quê? Que quando eu estou calculando aqui raiz quadrada, eu vou agrupar os elementos repetidos de 2 em 2. Então, quer dizer que esses 2 aqui, ele vira 1, 2 fora da raiz. E esses dois carinhas aqui que eu não formei parzinho, né, eles ficam dentro da raiz multiplicando. Então, quer dizer o quê? Que o resultado aqui, ó, fica 2 raiz quadrada de 3 vezes 7, que é 21. Então, geralmente, lá nas questões de Enem, vestibular, essas coisas, eles colocam os resultados desse formato aqui, ó, porque lá não pode usar calculadora, né? E aí, então, você tem que usar essa técnica aqui de fatoração, ok? Esse aí é um outro exemplo aí que pode acontecer.
Bom, vamos fazer um último exemplo aqui envolvendo essa parte de raiz aqui. Eu vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Vou pôr aqui 8 centímetros. E aqui eu vou pôr 2 centímetros. E aqui x. Então vamos lá. Quem que é a hipotenusa? É 8. Então 8 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais x ao quadrado. 2 ao quadrado, 8 ao quadrado, perdão, é 64. 2 ao quadrado é 4. Mais x ao quadrado. Então, esse 4 está positivo, ele passa para cá negativo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 64 menos 4. E 64 menos 4 dá 60. Aí, de novo, 60 não tem raiz exata. O que você tem que fazer? Ou você vai lá na calculadora e joga, se puder usar a calculadora, ou, caso contrário, você vai ter que decompor ele, né? E você vai resolver alguma coisa aqui. Ó. Então, se eu fatorar aqui por 2, vai dar 30. Por 2 vai dar 15. Agora, por 2 não dá mais, né? Então, eu vou por 3, que vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Como eu estou calculando raiz quadrada, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, eu ia agrupar os repetidos de 3 em 3, se tivesse, né? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Esses 2 aqui viram 2 fora da raiz, então fica só 2. E dentro da raiz vai ficar aqueles caras que não formou parte, só que eles ficam multiplicando. 3 vezes 5, 15. Então, quer dizer que o valor daquele cateto lá é 2 raiz de 15 centímetros. Ok? Bom, então, pessoal, por esse semestre é só, né? Então, agora falta só terminar essa última lista que eu publiquei hoje, que não fez o trabalho, fazer lá e mandar para nós lá na plataforma lá. Ok? Então, falou para vocês, fica com Deus aí. E até a próximo semestre, se tudo der certo. Beleza? Então, tchau e muito obrigado a vocês aí. Até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou lá no WhatsApp, lá, só me chamar, hein? Então, falou.